De volta para uma conversa de peso com o pastor Antônio Barreto. Barreto, estava te perguntando antes do nosso intervalo sobre esse programa aí, O Novo Nascimento. Já é um título estranho, né? Resguardar as devidas proporções aí, é um título instigante, sem sombra de dúvidas, mas que num primeiro momento soa estranho para as pessoas. Onde é que veio essa chamada? Sou estranho e eu tenho muitas vezes conversado com muitas pessoas e as pessoas perguntam, mas de onde Novo Nascimento? Só que esse título saiu de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, um judeu que não conhecia Jesus. E ele era um príncipe dos judeus, um homem que cuidava da sinagoga. E um dia ele queria ter uma conversa com Jesus. Só que ele tinha que respeitar o direito da sinagoga, o direito de outros membros que compunham a sinagoga. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite e ele naquela conversa ele perguntou, mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for de Deus. E o que é necessário que eu faça para ter esse discernimento? E Jesus disse para Nicodemos, importa tu nascer de novo. Ele disse, mestre, mas eu sou um homem já de avançada idade. Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, Nicodemos, tu és um príncipe dos judeus e tu não entende isso. Que para nascer de novo não precisa entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. E aí Jesus foi explicando para ele, e aí surgiu o novo nascimento. Né? Um novo nascimento que para as pessoas entenderem as coisas do céu, tem que nascer de novo. Porque o apóstolo Paulo disse, Rodrigo, que o homem natural, isto é, o homem que anda aí na rua, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Por que ele não compreende? Porque para ele é loucura. Eu muitas vezes tenho conversado com colegas meus, eu já falei de Jesus para muitos promotores, amigos meus, Dr. Sérgio de Fembach, que hoje está trabalhando na cidade de Lajeado, Dr. Fernando Butini, que está na cidade aqui perto de Estrela. As pessoas não entendem o que é, por que as pessoas estão na igreja. Por que as pessoas vão para a igreja e muitas vezes gritam, e muitas vezes choram, e muitas vezes as pessoas me interrogam perguntando, pastor, mas Deus não é surdo. Eu já fiz essa pergunta para você. Deus não é surdo para gritar, para falar, para chorar. Só que o apóstolo Paulo disse que o homem natural não entende as coisas de Deus. Depois que tu entra na igreja, que tu te converte, que tu sabe o que é Jesus, ou que tu tem um novo nascimento, aquilo é normal. Falar em língua estranha é normal. Gritar é normal. Gritar é normal, como, por exemplo, uma pessoa está no campo de futebol, gritando, para nós é normal. Então, para que a pessoa entenda as coisas de Deus, tem que nascer de novo. E outra coisa que tem que fazer é examinar a Bíblia. Se você não examinar a Bíblia, você nunca vai entender as coisas de Deus. Essa é uma crítica aos católicos, por exemplo? Eu não sou crítico aos católicos, eu não faço crítica aos católicos, eu sou um pastor diferente. Eu acho que todas as coisas... pastor na Igreja Assembleia de Deus. No Guarani. Eu sou pastor, já tive aqui, já passei pelo Canudos, já passei pela Floresta, e já passei pela Lomba Grande e hoje estou no Guarani. Mas eu sou um pastor que eu não critico. Eu só digo assim, que se tu não examinar a Bíblia, você nunca vai entender as coisas de Deus. Eu digo assim para ti, Rodrigo, que antigamente, por exemplo, já que tu falou em igreja católica,
A igreja, a missa, por exemplo, ela é feita em latim. O padre falava em latim, recitava em latim, lia em latim, e as pessoas que estavam ali não entendiam nada. Não entendiam nada. Nunca vão ser um bom cristão se você não conhecer o ritual bíblico. O ritual bíblico, se você não conhecer o ritual bíblico, você nunca vai ser um bom cristão, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica. Nunca você vai ser um bom cristão. Porque a Bíblia diz que vocês erram não conhecendo as Escrituras. Jesus, ele disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Eu me lembro, como se fosse hoje, que andava na minha terra natal, um mendigo, um andarilho, e as pessoas diziam assim: olha, esse homem está assim porque leu muito a Bíblia. Mas não era. O homem nem conhecia a Bíblia, porque a Bíblia era vedada para as pessoas leigas. O padre muitas vezes privava as pessoas de ler a Bíblia. Porque eu digo, Rodrigo, que quando tu começa a ler a Bíblia, tu começa a entender o que é a Bíblia. Por exemplo, o Salmo 115, o salmista Davi, ele fala no Deus que tem mãos, mas não consegue pegar. Tem pés, mas não anda. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Tem olhos, mas não veem. Então, quando você lê o Salmo 115, você diz assim: mas para aí, eu estou servindo um Deus morto, um Deus que não pode me ouvir, um Deus que eu vou falar e ele nunca vai me ouvir. E muitas pessoas estão servindo isso, a Deus morto, que tem mãos, mas não consegue pegar, não consegue te afagar, não consegue fazer um carinho, não consegue te ouvir porque não tem ouvidos, não ouve, tem boca, mas não consegue falar contigo. Agora, quando você conhece o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, porque Jesus, o capítulo 3, verso 16 do livro de João, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o centro. Foi ele que morreu por nós, não foi Marta, não foi Maria, não foi João. Mas que mundo é esse onde o nosso Cristo precisa se esvair em sangue pela nossa redenção? Porque o plano de Deus era perfeito. Quando Deus criou o homem perfeito. Só que se você começar a ler a Bíblia Sagrada, Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem para adorar ele. Mas quando Satanás, que foi introduzido numa serpente para induzir Eva ao pecado, e dali começou a transgressão do homem. Mas quando Satanás induz o homem ao pecado, Deus já faz um outro plano. Por quê? Porque Deus quer um povo para ele, um povo para adorar. E aí você vai ver no capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis, a primeira profecia bíblica, da semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. A primeira profecia bíblica já estava lá nos primórdios da civilização, no capítulo 3 e verso 15. Então Deus não deu certo o primeiro plano, o homem transgrediu, e Deus já criou outro plano para a salvação. Estava falando ontem à noite ainda para o Guarani, que quando nós estudamos a vida de Moisés, Moisés é uma figura simbólica de Jesus. Quando você, eu estava dizendo, ontem à noite eu estava pregando, Moisés é uma figura simbólica de Jesus. Por quê? Porque Deus já arquitetava um Salvador. Né? Ele foi preparando a chegada dele? Foi porque no capítulo 2 e verso 15 do livro do Êxodo,
quando o povo estava subjugado por Faraó, porque na realidade entraram apenas a família de Jacó no Egito. Só que a família de Jacó foi se multiplicando e o povo egípcio acharam muito bom, porque eram escravos e começaram a ser usados como escravos para fazer tijolos. E aí começaram a massacrar o povo de Deus, o povo de Deus. E aí começaram também a induzir o povo a servir a outros deuses, a Baal, a Balaíns. E aí o povo de Deus começaram a servir. Mas ali Deus levantou a Moisés. Moisés 40 anos esteve na casa de Faraó. 40 anos esteve na casa de Faraó. 40 anos ele esteve em Midian, na casa do seu sogro Jetro. E aí, quando ele forma esses 40 anos, ele está preparado para tirar o povo lá do Egito e levar para formar o povo de Israel. No capítulo 12, desde a chamada de Abraão, na peregrinação do povo, Deus então tira o povo do meio do Egito e forma um povo especial, que Deus veio buscar e vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Quando o bispo Dom Zeno, o bispo de Novo Hamburgo da Igreja Católica, esteve aqui, eu questionei ele sobre a perda de fiéis da Igreja Católica, que censo a censo vem diminuindo, que estudo a estudo, né, demográfico, vem diminuindo. A Igreja Assembleia de Deus, das igrejas evangélicas, das pentecostais, ela é a que mais expressiva e também uma das que mais cresce. Ao que o senhor atribui essa fuga e, por outro lado, essa conquista de novos fiéis à Igreja Assembleia? Primeiro, a pregação do Evangelho. Porque o povo está sedento para ouvir o Evangelho. Rodrigo, o povo está sedento. É a busca da salvação. A busca da salvação. Hoje o Evangelho. Antigamente, desculpa, eu vou usar o lenço aqui. Antigamente, por exemplo, ser evangélico era uma meia dúzia e agora ser evangélico é quase que natural. Você vai ver. Você não tem medo de ser quase uma moda, inclusive? Porque a gente vê político desfilando do lado evangélico, né? Não, hoje você tem político evangélico, você tem jogadores evangélicos, você tem artistas evangélicos, né? Eu esses dias estava escutando o programa da Fátima Bernardes, ela com uma gama de evangélicos dentro do programa dela, fazendo o programa. Ou seja, a Globo se aproximando também a Globo se aproximando desse incluindo povo. Novelas, personagens evangélicos. Nesta fatia. Hoje, por exemplo, cantores evangélicos têm negociado hinos que estão sendo vinculados nas novelas, por exemplo. Então, eu atribuo assim a pregação do Evangelho. O povo está sedento pelo Evangelho. Porque o povo está descrente. O povo está descrente de muitas coisas. E o povo está procurando a salvação. Está procurando a salvação. E eu não digo assim, que a Igreja Assembleia de Deus, que eu amo a Igreja Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus e creio que vou morrer na Assembleia de Deus. Mas a nossa igreja também está perdendo. A nossa igreja também está perdendo. Porque está saindo dissidentes da nossa igreja e fundando outras igrejas. Eu digo, Rodrigo, que hoje tem igreja para todos os gostos. Se você quer uma igreja tradicional, uma igreja que preserve os costumes, você tem igreja que preserva os costumes. Se você quiser uma igreja liberal, você tem igreja liberal também. Hoje, por incrível que pareça, se você entrar na internet, você vai ver igreja de homossexuais. Então o Evangelho está sendo difundido e as pessoas estão crendo no Evangelho. Não estão crendo em homem, estão crendo no Evangelho. Por isso que eu digo assim, porque Jesus, no capítulo 5, verso 59 do livro de João, ele diz assim, vocês erram não conhecendo a Escritura, porque são elas que de mim testificam. Se nós quisermos conhecer Jesus, se nós quisermos saber de Jesus, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler as Escrituras. Porque elas que vão testificar de Jesus. E é por causa disso, porque
Hoje, no momento que as igrejas se omitem de pregar o Evangelho, ou se omitem, por exemplo, de dar um sermão bem elaborado numa missa, as pessoas vão atrás dele. A gente está aqui, nesse momento, nessa hora que o programa está indo ao ar, chegando perto da meia-noite do alvor de um novo ano, de uma nova fase de vida para muita gente. Que mensagem, eu vou pedir que o senhor depois termine fazendo uma oração por todos nós, mas nesse momento eu gostaria de saber que mensagem que o pastor Barreto deixa para essas pessoas que eventualmente estão nos olhando agora. Às vezes algumas podem estar sozinhas, algumas podem estar desesperançosas da vida. Dá para a gente esperar em dias melhores? Porque se a gente olha para a Bíblia propriamente, a gente vê o caminhar para o fim dos tempos, né? Ou seja, um caos total, que parece ser quando a gente fala em Apocalipse, quando na verdade para o cristão não é isso, né? O cristão é uma nova vida, na verdade. Rodrigo, por exemplo, eu tenho estudado, eu tenho ensinado o povo ali na congregação do Guarani, onde eu estou servindo, e um dia desses eu estava estudando o livro de Timóteo, quando Paulo disse que nos últimos dias ia haver homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, invejosos. E eu disse, pastor Vimalgo, ele disse que, estudando o mesmo versículo de Timóteo, ele disse assim, que ali está o número do homem, 666, que é o número do homem. E hoje nós estamos caminhando para isso. Homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, isso na nossa sociedade, Então eu quero deixar a minha mensagem é que vocês conheçam Jesus. O único meio de você, a pessoa tem que conhecer Jesus. Não existe outro meio, porque Jesus é uma fonte linda, E eu me lembro que um dia ele estava ministrando a sua palavra, no último dia da festa, e no último dia da festa ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Neste último dia do ano, eu pronuncio as mesmas palavras do mestre, o meu rabi, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Não existe outra coisa, porque ele disse que quando você toma desta água, jamais você volta a ter sede. Jamais você volta a ter sede. Eu me lembro que quando ele estava no poço de Sicar, conversando com uma mulher adúltera, uma mulher triste, uma mulher desanimada, ele pediu água para aquela mulher. E a mulher disse assim: tu não sabe que existe divisão entre os samaritanos e os judeus? E Jesus olha para ela e diz assim: se tu conhecesses quem te pede água, tu é que me pediria, e eu te daria a água da vida. Então, neste último ano, nesse último dia do ano, eu repito de novo, eu repito as palavras do meu mestre, do Nazareno, Filho de Deus: quem tem sede, vem a mim e beba. Você está sedento, triste, desanimado, abatido, beba da água que é Jesus. Ele é a fonte, Ele é a fonte. E quem toma desta água jamais volta a ter sede. Muito bem, eu vou me despedir dos nossos telespectadores e depois eu vou deixar a palavra para o senhor, para que faça uma oração final do nosso público. Hoje, numa conversa de peso com o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Guarani, pastor Antônio Barreto. Continue agora com a programação da nossa TV NH, da nossa rede comunidade de televisão, e um feliz e abençoado 2015. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu amado, o teu querido Filho, nós te agradecemos, Papai, nesta oportunidade, que nós falamos da tua grandeza, não falamos da nossa grandeza, mas falamos da tua grandeza. Sabemos que tu salva, cura e batiza com o Espírito Santo.
e pedimos que Tu abençoe o povo desta cidade, o povo de Novo Hamburgo, o povo da cidade adjacente, Senhor, com toda sorte de bênção, que eles possam ser abençoados material e espiritual. O que disse João para o seu filho na fé, Gaio: Gaio, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Que nós possamos ter um 2015 abençoado, com toda a sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.